não sabe quem é. A gente brincou aqui que ia tirar 2 ou 1 para ver quem que definia que era o vereador, porque tá difícil chegar no entendimento da justiça aqui, né? Quem é o vereador de Curitiba que deve ficar com esse cargo? Complicado. 11h19. Muito bem, é o seguinte, tem informações chegando ao vivo agora com a jornalista Manuela Niclevix para falar aí sobre a Câmara Federal. Os deputados aprovaram um projeto que limita em 17% o teto do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Bom dia mais uma vez para você, Manu. Bom dia mais uma vez, Riva, Rafa, também a todo mundo que acompanha. É o assunto da semana, né? Com apreciação, esses itens que você mencionou aí, Rafa, passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis. Assim, os estados ficam proibidos de cobrarem uma taxa superior à alíquota geral, que varia entre 17% e 18%, dependendo da localidade. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, convocou uma nova sessão agora pela manhã para continuar essa votação. Porque o texto base já foi aprovado, mas os parlamentares precisam discutir os famosos destaques, que dão bastante aí discussão entre eles e que são aquelas mudanças que precisam ser submetidas a votações separadas. Após essa fase, se tudo for aprovado, aí sim esse projeto completinho segue para a sanção presidencial. Na tentativa de tentar reduzir a resistência ao texto, tanto deputados quanto senadores aprovaram um dispositivo que prevê, em caso de perda de arrecadação provocada pelo teto do ICMS, que a União vai precisar compensar os estados e municípios. E a gente sabe que aí está o grande problema, porque isso vai acontecer. Mesmo passando pelo Senado e pela Câmara, a proposta de limitar o ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica, gás natural, telecomunicações e serviços de transporte é alvo de muitas críticas por parte dos governadores, já que o ICMS costuma ser a principal fonte de arrecadação estadual. Para a gente ter uma ideia, aqui no Paraná, a estimativa que fez a Secretaria da Fazenda é que a perda vai passar de 6,3 bilhões de reais. Conforme o governo, deste total, pouco mais de 2 bilhões dizem respeito à retirada do imposto sobre o combustível, outros pouco mais de 2 bilhões da energia elétrica, cerca de 610 milhões de reais quando a gente fala de telecomunicações e 1,4 bilhão sobre as tarifas do uso de transmissão e distribuição da energia elétrica. Segundo a Secretaria da Fazenda, a queda na arrecadação vai impactar também os recursos que são encaminhados, são divididos entre os municípios do nosso estado e que são direcionados, então, para as áreas de educação e saúde, ou seja, a população vai acabar sentindo a falta disso lá na base, nos serviços que precisa. E como que foi a votação dos nossos senadores, dos senadores do Paraná, sobre essa questão? A bancada do Paraná se dividiu, na votação sobre o teto do ICMS, mesmo os nossos 3 senadores fazendo parte do mesmo partido, que é o Podemos. Eles adotaram posturas diferentes. Álvaro Dias e Oriovisto Guimarães votaram a favor do teto, enquanto Flávio Arnes votou contra. O senador Flávio Arnes disse que a redução do ICMS pode trazer um efeito imediato no preço do combustível na bomba, mas que não vai se sustentar a longo prazo. Já Oriovisto Guimarães afirmou que o projeto de lei tem inúmeros defeitos, mas votou a favor, porque não tinha como remar contra a maré neste momento. Para ele, essa é uma tentativa de improviso por parte do governo. Álvaro Dias também disse mais ou menos isso, Ele disse que é um projeto paliativo, que não é uma solução completamente adequada, mas que não existe uma outra alternativa agora, por isso o voto a favor. Ele disse ainda que isso vai provocar um rombo no orçamento do Estado, que eles têm consciência disso, A gente já falou que passa aí de 6 bilhões, de acordo com a estimativa da Secretaria da Fazenda, mas disse que não existe nenhuma segurança de fato para diminuição realmente acontecer. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Manu. Tá aí, portanto, a posição do Senado. Depois a gente vai registrar, obviamente, a postura dos deputados federais do Paraná, que também participaram dessa votação. Mas, Riva, agora, por parte da apreciação do parlamento, acabou a história. Tá aprovado, aí os governos podem chorar, puxem os lencinhos aí, vão para a justiça, pires na mão, acionem o Supremo Tribunal Federal, como prometeram, porque tem um limite de 17%. O que os estados alegam é que o governo não podia interferir nisso porque é uma arrecadação estadual. Vamos lá. Vamos pensar nas coisas então como elas devem ser pensadas, gente. A promessa do governo é de uma queda no valor dos combustíveis de R$1,17 a R$2, dependendo do combustível entre gasolina e óleo diesel. Eu não gosto de algumas atitudes assim, do tipo corta de uma vez e vamos fazer sem pensar. Ok, para o nosso bolso, ótimo, né, Rafa?
Quanto mais a gente puder economizar, tanto melhor. Só que tem um problema nessa questão e é algo que a gente precisa olhar. O Brasil é uma república federativa, certo? Então os estados deveriam ter muito menos dependência da União. Deveriam ser muito mais independentes e autônomos diante da federação, concorda? Diante da União. Os estados vão ficar na mão, de novo, do governo federal. De novo. Como em alguns casos nós já vemos. Fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados, agora vai ter essa compensação. Essa compensação, ela vai ajudar? Vai, mas ela não vai fazer com que toda a arrecadação perdida seja reposta. Em especial em transmissão de energia. Então, a princípio, gente, parece a solução mágica, a panaceia, o remédio para todos os males. Calma. A tendência é que o valor dos combustíveis não suba muito, mas não que ele caia, porque você tem que lembrar, nós temos um combustível no Brasil dolarizado e a defasagem do que nós estamos pagando hoje, do valor que já deveria estar, a própria Petrobras fala em até R$ 1,70, ou seja, o combustível já era para estar agora, por causa da dolarização, com o dólar mais uma vez se valorizando diante do real, já está em 5,13 o dólar. Era para estar 1,70 mais caro. 1,21 diesel. A Petrobras tem segurado, mas chega uma hora que ela não segura mais. A compensação imediata pode ser que ela nem exista. Ao invés de baixar preço, vai evitar de subir. Entende? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, colocar tudo na ponta do lápis. Ninguém tá falando que não. Quanto menos imposto para mim, melhor. Já que o Estado deveria dar um monte de coisa pra gente que não dá, a gente tem que bancar 2 ou 3 vezes. Mas a gente tem que olhar com um olhar muito sincero, muito tranquilo, muito calmo. Até porque algumas medidas que estão ali precisam de quarentena, só passam a valer depois de um certo tempo. Para lá, para o meio de 2023, quase no meio de 2024. Então, assim, é preciso de uma solução para baixar os combustíveis? É. A que se apresenta menos pior até agora é essa? É. Vai gerar reflexos lá na frente? Sim. Você não tenha dúvida que alguns reflexos lá na frente vão ser gerados. O que a gente precisa nesse momento é fazer essa discussão séria e profunda. A minha maior preocupação é, mais uma vez, os estados se tornarem absolutamente independentes do governo federal. Esse é um risco. Esse é um grande risco para a federação. 11 horas e 26 minutos. Olha, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o impacto aí do não anúncio do Sérgio Moro a respeito da sua decisão, a que caminho tomar. Isso teve reflexos, obviamente, no campo político, essa indecisão, se vai sair senador,